Eu quero compartilhar nesta manhã aqui para mim e noite para os irmãos aí, uma palavra de Deus que está escrita na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 13, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Meus amados irmãos, creio eu que é do saber de todos que estão neste culto, que o apóstolo Paulo, ele, na verdade, esta carta, segundo a tradição, não foi ele que escreveu, mas ele ditou esta carta e quem escreveu, redigiu ela, foi Lucas. Lucas é o único que permanece com Paulo ali em Roma, na prisão, visitando ele diariamente como seu médico, amigo e companheiro. E segundo dizem os historiadores, esta carta é já uma carta escrita com o apóstolo Paulo tendo em mãos a sentença de morte, a certeza de que a qualquer momento ele seria executado. E também dizem os estudiosos, a história, que em torno de 5 a 6 meses depois desta carta ter sido escrita, o apóstolo Paulo foi então levado ao suplício da execução designada pelo imperador Nero. E esta carta traz, é uma carta conselheira, pastoral, num primeiro momento dirigida a um filho na fé, a um filho no ministério, alguém que Paulo tratou como filho e teve como base na formação dele, tomando de um ponto de partida aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que Timóteo havia aprendido inicialmente com a avó e com a mãe a palavra de Deus. Então, uma das coisas primordiais que nós precisamos tomar em conta e que nem sempre é possível, né? Talvez muitos de nós que estamos aqui não tivemos a oportunidade, o privilégio de ter uma mãe cristã, uma avó cristã, não tivemos a oportunidade de nossos pais serem cristãos, que servem a Deus, e com isso nos ensinarem o caminho em que devemos andar, ou deveríamos andar. Mas aqueles que têm de 40 anos para mais, ou seja, que tiveram uma infância há aproximadamente 30, 40, 50 anos atrás, saberão do que eu vou dizer agora. Que não precisava ser crente, ser cristão, para ter um bom princípio educacional. A casa, a família, o lar funcionava com uma hierarquia muito bem definida. As pessoas que conviviam debaixo daquele telhado sabiam o seu devido lugar e, quando ferissem certos princípios, sofreriam as sanções, sofreriam o castigo devido por terem quebrado alguma hierarquia ou tocado naquilo que é sagrado, que era a posição do pai, da mãe, santificado e abençoado por Deus, pois naquilo que é composto na Bíblia dos mandamentos, o apóstolo Paulo vai dizer que o primeiro mandamento com promessa é a honra ao pai e à mãe.
Então, isso é um princípio bíblico de vida, porque além de ser um princípio de vida, é um princípio de oportunidade de alargar os dias na Terra. A Bíblia vai dizer de forma clara e objetiva que honrar pai e mãe não é negociável. Honrar pai e mãe é prerrogativa de quem quer viver longos dias na Terra. Se você quiser encurtar os teus dias, desonre pai e mãe. Se quiser diminuir os teus dias, desonre pai e mãe. Então, baseado neste princípio, uma das fórmulas que o diabo encontrou para destruir a nossa geração, e também é uma revelação bíblica isso, de que nos últimos dias ou nos últimos tempos, no fim de todas as coisas, apareceria uma gama de pessoas com comportamentos diversos aos quais denotariam realmente que é o sinal mais claro e vívido de que o fim chegou sobre toda a raça humana. Para que tudo aconteça dentro do contexto da palavra de Deus, é necessário que as coisas ocorram realmente como tem que ser. Então, uma geração inteira está sendo preparada para abraçar, para receber o anticristo. E o que nós vamos fazer no meio disso? Faremos parte da geração que abraçará e receberá o anticristo? Ou seremos a força reacionária, a força que o detém e o impede de atuar plenamente com toda a sua, com todo o seu poderio demoníaco? A organização satânica sobre a face da terra, a trindade humana da carne, a trindade não, é a junção, a imitação daquilo que seria a Santíssima Trindade, né? Aonde o poder da carne, do diabo e do mundo tomam o controle e governam as coisas. Quando nós éramos crianças, pequenos, em nossas casas escutávamos sempre, era comum dizer que o pai a gente conhecia pelo olhar, a mãe a gente conhecia pelo tom de voz. Então não precisava muito discurso, muito diálogo, muita conversa. Era uma geração que não tinha mimimi, não se traumatizava com qualquer coisa, sofria os danos e era preparado para a vida, era preparado para encarar a vida como ela é. Mas hoje nós temos uma geração em que pouco disso se aprendeu. Porque a primeira coisa que o diabo conseguiu foi quebrar esta barreira milenar, que é uma tradição milenar passada de pais para filhos, de que educação se recebe em casa, de que caráter, formação de cidadania, de cidadão, aquele ser humano que aprende a convivência diária, ele aprende em casa com os pais, com os irmãos, com os parentes. A nossa primeira escola, nosso primeiro aprendizado de princípios de vida e convivência social recebíamos no contexto familiar. Quando nós saíamos para a rua, nós já sabíamos como nos comportar diante das pessoas. Não sei os senhores, mas lembro-me da minha infância, em que todas as pessoas de cabelos brancos, pessoas de mais idade, eram todas dignas de ser cumprimentadas, na minha região, pelo menos, pedindo a bênção. Mesmo às vezes sem saber quem era. E lembro-me da expressão que se dizia, bênção
e Deus te abençoe. Não era eu te abençoo, era Deus te abençoe. Lembro-me quando criança pequena, e ao ir deitar-se, se esquecesse, era chamado a atenção e, às vezes, se reiterado, até mesmo castigado, pedir a bênção ao pai e à mãe. Pela manhã, a primeira atitude, a primeira ação pós-despertar era pedir a bênção ao pai e à mãe. E sempre a mesma frase era repetida: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Estes princípios de vida foram quebrados, foram desprezados, foram jogados no lixo e foram trazidos à modernidade com pais frouxos, pais que deixam os filhos andar como querem, fazerem o que querem, dormirem até a hora que querem, sem compromisso, se estuda e tiram boa nota ou não, se foram na escola, se faltaram. O diabo conseguiu tirar os pais da supervisão dos filhos. E agora os filhos já nem sabem mais com quem aprendem, se é com o avô, com a avó, com a tia, com o amigo, com a internet, com o telefone, com a televisão, o computador. Quem realmente o tem ensinado? E então foi-se rapidamente, de uma maneira assustadora, acelerada, se destruindo, se corroendo sistematicamente o comportamento, a atitude do ser humano para com o seu semelhante. E foi se formando uma geração de egoístas, pessoas vaidosas, arrogantes, soberbas, que não tem, se eu não respeito o meu pai e a minha mãe, se eu não honro meu pai e a minha mãe, pergunto aos senhores, vou honrar e respeitar um professor na sala de aula? Vou honrar e respeitar um colega, um companheiro, se eu não convivo com irmãos? Se eu não respeito pai e mãe, não tenho amor, afeto natural para com aqueles aos quais tenho como família e fui inserido não pela minha vontade, mas pela vontade soberana de Deus, foi Ele que me deu uma família? Como será a minha atitude baseado nisso dentro de uma igreja? Se eu não honro pai e mãe, para que honrar pastor? Para que respeitar pastor? Obedecer liderança, obreiro, líder do círculo de oração? Para que obedecer? Quem disse que eu tenho que obedecer à Bíblia? Quem disse que o pastor sabe mais, que o pastor é quem entende, que o pastor é quem conhece o que ele pregou? Eu também posso ler. Com o advento da internet, e hoje todos têm na sua mão, à disposição, um celular, e ao alcance de um clique você já tem um culto, você já tem um pregador, você já tem, entre aspas, um mestre, você já tem alguém para te dizer como fazer e o que fazer. Então, por que eu vou parar para obedecer aquele pastor velho que está 20 anos, 30 anos, 40 anos pregando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa, falando a mesma palavra, com os mesmos costumes, os mesmos sistemas? Não evolui, não cresce, não avança, não melhora, não atualiza. Não dá na linguagem eletrônica, não dá um F5. Mas o que acontece, meus amados irmãos, é que nós precisamos lembrar-nos, nós precisamos parar e nós precisamos entender uma coisa. O que fazer com esta geração que nem mesmo aprendeu, que nem mesmo foi ensinada?
que os pais não se deram o trabalho para ensinar princípios de vida em casa? O que fazer com esta geração que não teve vô, não teve vó, não teve tio, não teve mãe, pai para ensinar? Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Se nós trouxermos tão somente para o âmbito da igreja, da vivência e experiências cristãs, eu retorno aos anos da minha infância e vou ver sentado ao banco da igreja pastores semi-analfabetos, pastores simples, com uma linguagem muitas vezes dentro do contexto da língua, ferindo princípios do idioma, alguns sem capacidade para leitura, mas eram homens que tinham uma autoridade moral e espiritual. Mas mesmo que eles fossem, entre aspas, incapazes de acrescentar algo tão importante de conhecimento, nós recebíamos em casa um ensinamento: ele é o pastor, ele é o anjo da igreja, ele é o instrumento que Deus colocou na igreja para nos abençoar e orar pelas nossas almas e nos apresentar diante de Deus e apresentar a palavra de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. Éramos ensinados a que pastor deve ser tratado com deferência, com respeito. Éramos ensinados de que pastor era alguém que precisava ser tratado como algo muito especial da parte de Deus. Até porque a Bíblia diz que nem todos são, mas por causa da unidade da igreja e da edificação dos santos, Deus deu alguns para pastor. Esses alguns não são muitos, mas nós precisamos lembrar que pastor é um presente de Deus para a igreja. E uma das coisas que Paulo diz a Timóteo é: sabendo de quem tens aprendido. Pastor Ícaro, eu creio que está aí na igreja há mais de 20 anos, imagino eu, pastor. Aproximadamente 20 anos. Talvez tenha irmãos que estão com o Senhor desde o princípio. Conhecem o Senhor, conhecem a irmã Liliana, conhecem seu filho, conhecem sua nora, neta, conhecem sua casa, seu carro, seu jeito, conhecem quando o senhor está contente, quando o senhor não está bem, até, quem sabe, na sua forma de falar, de se sentar, sua postura no púlpito já vem como o senhor está. Se o senhor é um homem que está muito tempo junto com a igreja, os seus ensinamentos, suas mensagens. A igreja conhece o pastor que tem. Mas o que acontece nos nossos dias é que muitos preferem desprezar o cuidado pastoral, trocar o cuidado pastoral por uma historinha, preferem pegar um celular na mão, falar com alguém, ouvir alguém, participar de uma live lá não sei de quem, que diz que é muito abençoado, que faz chover ouro na igreja, que dá cambalhota, que salta num pé só, que pula, que grita. Aí chega no final do culto e diz assim:
E que mensagem pregou? Não sei, mas o que importa é que eu pulei e que eu transpirei. Foi um avivamento, era um barulhão. No outro dia pergunta qual foi o versículo que o pregador leu, não lembro. Qual foi a mensagem que ele pregou, não lembro. Mas eu sei que foi poder, porque ele gritou do início ao fim, sapateou, levantamos a mão, saltamos. Pois é. Isto é ensinamento. Como que tu vais permanecer nisso? A madrugada passada, de quinta para sexta, de quarta para quinta-feira, aqui na minha cidade, na madrugada deu um temporal muito grande. E no primeiro estouro de vento do temporal, eu despertei. Como eu moro num apartamento no terceiro piso, eu saí para a sacada olhar, o temporal era grande. E eu comecei a olhar as árvores, parecia que iam ser arrancadas todas, elas se dobravam de uma forma que parecia que não tinha como elas permanecerem em pé e inteiras. Casas tremiam, telhados sacudiam. Mas de manhã, eu estava olhando ontem, estavam as árvores no seu lugar, os telhados nos seus lugares. Houve alguns estragos, algumas perdas, mas a sua grande maioria das árvores estavam no seu devido lugar. O que é que sustentou estas árvores diante do temporal? O que é que manteve elas ali? Foi as raízes que estavam muito bem estabelecidas em um terreno sólido. Esse tem sido o grave e grande problema desta geração. Uma geração sem raiz, uma geração de crentes que não permanece no que aprendeu, uma geração de crentes que não sabe se vai, se vem, se fica ou se sobe. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos olharmos no espelho e nos fazermos a seguinte pergunta: que identidade de crente eu tenho? Eu tenho permanecido naquilo que me ensinaram? Eu tenho sido, ao longo dos anos, prova de que a palavra de Deus permanece firme? Que o Senhor que eu sigo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus, são milenares. O mesmo ensinamento que eu estou pregando agora de manhã para os senhores e senhoras, o apóstolo Paulo pregou há quase 2 anos atrás para Timóteo, o receptor desta mensagem. A igreja em Éfeso recebeu esta carta. Esta carta foi apresentada, debatida com os obreiros, com os irmãos das igrejas, durante séculos e séculos. Gerações e gerações foram recebendo esta palavra e, segundo a capacidade de receber, absorver e colocar em prática no seu viver diário, foram tendo os efeitos e resultados. Mas a nossa geração tem sido uma geração como uma tábua velha, que tudo que bate não absolve nada, simplesmente passa e vai embora. O que nós ouvimos ontem, hoje alguém consegue tirar. Aquilo que nos ensinaram, e eu falo isso com até uma certa tristeza, porque muitos daqueles líderes que me ensinaram se corromperam, tomaram outros rumos, tomaram outras direções. Eu escutei da boca de um grande líder que eu admirava quando criança,
que ele gostaria de voltar no tempo, 30, 40, 50 anos, para pedir perdão para alguns irmãos que ele disciplinou, porque estes irmãos, essas irmãs atuaram, segundo ele, lá na época, dignos de disciplina, mas que agora é bobagem. Que agora isso não tem nada a ver, isso é negócio de costume. Esses usos e costumes que foi usado, meus irmãos, se criou uma linguagem moderna, pós-moderna, que se inseriu no contexto da igreja e se tornou uma expressão comum no meio dos cristãos, usos e costumes. Isso é uma linguagem, meus amados irmãos, teológica, estrategicamente plantada pelo espírito do anticristo na boca dos candidatos a teólogos, estudantes, que estavam lá dentro das faculdades, dentro dos seminários, dos cursos bíblicos, foi se plantando devagarinho na mente de uma geração sem compromisso com a palavra, com a verdade. Uma geração que precisava encontrar alternativas, porque a geração anterior era uma geração que a alternativa deles era a oração, o jejum, a consagração, era a vida no altar, na presença de Deus e dependência de Deus. Mas essa geração foi preparada para ser uma geração que busca alternativas, que busca fórmulas secretas, que busca, entre aspas, revelações das suas imaginações, das suas mentes férteis. E entre todas elas, a mãe delas é esta expressão, isso não é doutrina, é usos e costumes. Para um estudioso, falar de doutrina, usos e costumes, até pode compartilhar e colocar um em cada seu lugar e explicar e detalhar, mas para um leigo é simples a pergunta: é doutrina? Não, isso é uso e costume. Então, essa foi a estratégia que o diabo criou. Mas assim como o espírito e a alma não podem se desconectar do corpo, porque o corpo morre, assim como o espírito e a alma não podem ser removidos do corpo, porque o corpo vai morrer, assim os usos e costumes não podem ser removidos da doutrina, porque então a doutrina deixará de ser doutrina. Mas o que é que acontece, pastor Dorival? Acontece que todas essas pregações, esses pseudos mestres, que foram fabricados em uma fabriqueta de fundo de quintal chamada cursos teológicos online e algumas outras coisas mais, criando um pensamento, uma ideia de que tudo isso é coisa de velho, é coisa de antigamente. Isso é bobagem dos quadrados, dos fanáticos, é fanatismo. Mas, meu amado irmão, aqui está a palavra de Deus, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Aqueles meus mestres que me ensinaram, me formaram, a maioria se corrompeu. Alguns o Senhor levou para não se corromper. Mas quando eles me ensinaram, meus amados irmãos, eu peguei a palavra de Deus e fiz como os bereanos. Os ensinamentos deles, a todos eles eu aferi com a palavra. Eu busquei na palavra, eu investiguei na palavra. E lembro-me de ter dito para um que hoje já está com 80 anos de idade,
mas que há 13, 14, 15 anos atrás me disse para mim assim: eu tenho vergonha do que eu fiz com os irmãos antigamente. Porque aqueles ensinamentos eram fanatismo, aqueles ensinamentos não eram daquilo que eu recebi dos velhos de antigamente, mas agora, depois de ter estudado, de ter feito bacharel em teologia, eu acabei descobrindo, meu Deus, o que eu fiz. Eu me lembro de ter dito para ele: meu querido pastor, eu continuo crendo naquilo que o senhor me ensinou, naquilo que o senhor ensinou quando eu era criança, porque está na Bíblia. Se transtornam as leis, mudam-se os costumes, mas a palavra de Deus permanece. Aleluia! Aleluia! Urabagassura bagai, aleluia! A palavra de Deus permanece, e tu permanece no que aprendeste. Por que, meu amado irmão? Por que, minha amada irmã, aceitar qualquer comidinha, qualquer, eu nem vou usar a expressão que me vem à boca. Por que, meu amado irmão? Por que, minha amada irmã, ceder à tentação da carne, do mundo, do diabo? Querer ser crente, mas negar a eficácia da palavra. Por que, meu amado irmão, querer dizer que é cidadão do céu, mas amar o mundo? Por que, meu amado irmão, minha irmã? Por que dizer que é santo se você corre atrás do que é mundano? Se você despreza o que foste ensinado, o que aprendeste? Se você acha que o pastor já está velho, já está chegando na casa dos 70, já está ultrapassado, estamos precisando de um pastor mais jovem. Nós não precisamos de pastor velho nem de pastor jovem, nós precisamos de pastores que amem a palavra, ensinem a palavra, vivam a palavra e guardem a palavra. Por isso eu te convido neste dia a um conclame profético dizendo: parai e perguntai pela senda antiga. O profeta Isaías disse: haverá um caminho chamado santo. E todos os que pararem e perguntar por ele o acharão, até mesmo os loucos encontrarão este caminho. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, o Espírito grita na minha alma neste dia. Porque temos que desprezar quem gastou a vida nos ensinando, dizendo para nós como temos que andar, como devemos andar. Por que é mais fácil nós ouvirmos alguém que não tem compromisso, com alguém que não tem história, com alguém que inventa história, com alguém que cria? Seria o mesmo que o pastor Ícaro me dar o privilégio de estar aqui com vocês, pregando, ensinando a palavra de Deus. Mas, de repente, meus amados irmãos, eu começar a chamar vocês em particular e dizer: irmãos, pastor Rico já está com quase 70 anos, já está aí 20 anos, está ultrapassado. Pastor Rico é do tempo do pastor Sebastião, o pastor Sebastião já se foi, os velhos já se foram. E começar a dizer para eles: vamos abrir uma igreja, vamos armar um povo aí, meus irmãos, eu vou dar assistência para vocês, eu sou mestre na palavra, e começar a apresentar credenciais que Deus não me credenciou. Por que desprezar um trabalho com tanto sofrimento, com tanto esforço, com tanta lágrima, com tantos anos de dedicação, para dar ouvido ao Dorival que chegou de paraquedas, que parou na frente de vocês e se apresentou como mais jovem, mais vigor, mais vontade de fazer para frente, mais moderno, mais livre?
Se já fomos libertos da lei do pecado, da escravidão da morte, por que nos fazemos escravos outra vez? Tu, porém, permanece no que aprendeste. Eu creio que alguns dos senhores e senhoras que estão aí devem ter aceitado Jesus como pastor Ícaro, tido como seu pastor desde o princípio da sua carreira de fé. Quem sabe alguns dos senhores tiveram o privilégio que eu tive na infância, conhecer o Evangelho. O que nos ensinaram, se estava certo, vamos permanecer. Se alguma coisa não, a Bíblia difere, então despreza. Mas se não difere da Bíblia, não despreze a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus, não dê as costas para a palavra de Deus, não abandone a palavra de Deus, não se esqueça do que aprendeu. Não despreze aqueles que gastaram, que doaram sua saúde, sua vida, que investiu o seu tempo para ti, para mim, para que nós hoje estivéssemos aqui. Isso é a mesma coisa que um filho esbofetear um pai, é um filho desprezar a mãe. Isso é a mesma atitude de um filho que despreza os ensinamentos que seu pai e sua mãe lhe deram. Com uma diferença, um pastor, ele foi dado por Deus para velar pela tua alma. Um pai e uma mãe, Deus deu para gerar a tua alma. Mas um pastor, Deus deu para velar ela, manter ela na luz, manter ela na direção, manter ela no prumo, manter ela no caminho da verdade. Uma das coisas que nós precisamos, eu me lembro que a gente era ensinado a ter respeito, a ter ordem, a manter as coisas no lugar. Por exemplo, um princípio que começou a ser desprezado, a ser jogado no lixo, o princípio da integridade e da fidelidade. Essa desgraça começou nos casamentos, começou nas famílias, nos matrimônios, nos namoros, nos noivados, nos relacionamentos de amigo. A falta de ética, a falta de respeito, a falta de honra. E, de repente, isso adentrou a igreja, ao convívio do ministério, ao convívio dos crentes. Daqui a pouco eu acho que eu não estou contente, que eu não estou feliz com o João, com a Maria, e eu abro uma igreja para mim. E eu abro um ministério para mim. Como se ministério se comprasse na feira. Como se igreja, meu amado irmão, fosse farmácia para vender produtos manipulados por farmacêuticos. Como se igreja fosse simplesmente uma porta que se abre e se dispõe às pessoas. Onde está a honra, a fidelidade, a integridade? O princípio de que Deus te pôs nesse lugar. Se Deus quer que você saia, Deus vai te revelar, Deus vai mostrar, Deus vai trabalhar. Todos os irmãos que estão aqui sabem muito bem o princípio ético. O pastor Ícaro me ofereceu a oportunidade, tem me dado o privilégio de estar com os senhores compartilhando a palavra de Deus, mas particularmente nunca chamei nenhum irmão, nunca conversei com nenhum irmão. Por quê, meus amados irmãos? Porque há um princípio, vocês têm um pastor, vocês têm um líder espiritual, há uma liderança, há uma igreja, há um ministério que está apoiando, que está respaldando, que está lutando, que está batalhando, que está orando pelas vossas almas.
Se eu chegar na porta de vocês hoje, batendo e dizendo, olha, eu tenho um sonho de ir para o Japão, eu tenho um projeto de abrir uma igreja no Japão, eu tenho um projeto de abrir uma igreja no Sul e em Nagahama, abrir uma igreja em Osaka, abrir uma igreja... Peraí, mas Deus já não mandou alguém na frente? Cadê o princípio ético, o respeito para com o companheiro, para com o irmão? Imediatamente vocês têm que orar e dizer, esse é lobo. Esse não é um princípio bíblico da palavra de Deus, não foi assim que eu aprendi. Eu tenho que, ademais de amar o meu Deus, honrar a minha liderança, honrar a igreja que Deus me colocou. Enquanto ela permanecer ensinando, o pastor permanecer ensinando e essa igreja permanecer na palavra, eu devo permanecer no lugar até que Deus diga que sim. Às vezes Deus tem um projeto para nós. Eu estava muito bem, confortável, abençoado. Pastor Ícaro sabe disso, a igreja no Mato Grosso é uma igreja abençoada. Estava ao lado do pastor Silas, feliz, abençoado, fazendo a obra de Deus. De repente o Senhor disse para mim, há uma cidade que te espera. Há um povo que grita e que clama por salvação. Há uma obra a ser feita no sul do Brasil. Vim para essa cidade contrariando praticamente todos, olhando ao olhar humano, nem eu mesmo vi a lógica. Mas havia dentro da minha alma uma convicção, uma certeza. E me lembro das últimas palavras do saudoso pastor Sebastião, lá na cozinha da casa dele, para mim e minha família. Pastor Dorival, eu não era de acordo no princípio que o senhor fosse. Mas Deus me fez entender que Deus está levando o senhor. Deus me mostrou que a vontade dele, há um projeto e Deus vai te usar e te abençoar naquele lugar. Estamos aqui no meio de uma guerra espiritual terrível, mas viemos trazido e orientado por Deus e abençoado pela nossa liderança. Não quebramos protocolos, não passamos por cima de nada. Como é que tu aprendeste? O que foi que aprendeste? Isto é de suma importância e de alta relevância. Permanece naquilo que aprendeste. Não negocie princípios. Não passe por cima daquilo que Deus preparou para você. Tu estás no lugar. Meu irmão, minha irmã, não seja, em nome de Jesus Cristo, eu falo com todo o temor da minha alma, não seja um agente do diabo na igreja, para trazer para dentro da igreja mundanismo. Eu oro a Deus e não tenho medo de fazer esta oração, Senhor, se for para mim ser um agente mundano, se for para mim ser alguém que vai trazer para dentro da igreja, corromper o ensinamento da tua palavra, ferir os princípios da tua palavra, se for para mim trazer o mundanismo para dentro da igreja, me prepara e me leva para a eternidade. Eu não quero ser um apóstata. Eu não quero fazer parte Senhor, daqueles que sentarão no dia do juízo e prestarão conta por ter desprezado os princípios da tua palavra, por ter negociado com o mundo, por ter negociado com a carne, com o diabo e deixado, permitido, trazido, ser o canal que trouxe a corrupção para dentro da igreja. Não permita, meu irmão, você que é homem, pai de família, cabeça de uma família, não permita que a tua família seja o agente que traz a corrupção para dentro da igreja. Não permita que a tua esposa, os teus filhos, forcem a porta e tragam para dentro da igreja costumes mundanos, costumes demoníacos, atitudes diabólicas.
Seja você o filtro, seja você o parâmetro de moralidade, de santidade, de espiritualidade na tua casa. Não negocie. Quantos? Nós que estamos tantos anos no ministério, quantas vezes já vimos isso? Quantos homens que deveriam ser o baluarte da verdade na sua casa, mas porque a filha, porque a mulher quer andar de qualquer jeito, vai brigar com o pastor, quer trocar até de ministério para apoiar a esposa rebelde, para apoiar a filha rebelde, filho rebelde. Não negocie teus princípios espirituais. Eu peço licença ao meu querido pastor Ícaro, neste momento em que estou falando estas coisas, por favor, pastor, não quero passar por cima da sua autoridade, mas entendo pelo Espírito de Deus que devo falar isso. Urai asturi mi calabasora bagai. Eia o sei la mão de gesto me canda labasora bagai. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que tua família seja o agente para corromper a igreja, para trazer para dentro da igreja aquilo que nunca existiu, aquilo que nunca foi permitido, aquilo que nunca esteve no contexto da noiva do Cordeiro. Não suje as vestes da noiva, não manche as vestes da noiva. O Espírito, nesta manhã, ou neste dia, nesta noite, para os senhores, conclama-nos. O Espírito e a noiva dizem nesta hora: permanece no que aprendeste, não te corrompa, não negocie teus princípios, não passe por cima deles. Deus tem o melhor para os fiéis. Deus tem o melhor para os fiéis. Eu quero te convidar neste dia. Vamos renovar o propósito que fizemos. Vamos renovar aquilo que nós, eu, você precisamos. Nós precisamos permanecer fiel. Nós precisamos ser achados fiéis. Nós precisamos ser encontrados na posição de dignos de confiança. Como é que Deus vai ter confiança em nós se nós estamos aí forçando a porta, nós estamos aí buscando formas e fórmulas de corromper sua palavra, de destruir seus princípios, de negociar seus princípios? Meu amado irmão, minha amada irmã, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Suporte mais um pouquinho, batalhe mais um pouquinho, lute mais um pouquinho. Eu me lembro que no tempo da minha infância, adolescência, se cantava na igreja, sistematicamente, era costumeiro na igreja que eu cresci. Mais um pouquinho e a jornada finará. Coragem, irmão, coragem, irmão. É fim dos tempos, breve Cristo voltará. Coragem, irmão, coragem, irmão. Não é hora, meu irmão. Não é hora, minha irmã, de desistir, de se corromper, de se render, de negociar princípios, de ferir e esquecer o que aprendeste. Não despreze, não abandone, porque Cristo em breve vai voltar. Ele não levará os modernos, ele não levará os atualizados, ele não levará aqueles que acham que pode fazer o que querem, ele levará para a sua glória uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga,
um povo seu, especial, zeloso de boas obras, um povo que preservou alma e espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que o Senhor nos conduza pelo caminho da verdade, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de estar com os senhores nesse momento, em nome de Jesus.